Olá, minha turminha linda. Vamos dar continuidade à parte 4 da leitura do Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, o Diário de uma Favelada. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal e trazer mais amigos para também se inscrever. Me ajuda aí a fortalecer o canal Sala de Aulas, esse canal de educação, política, história, espiritualidade e autoajuda. Estamos sempre aqui para compartilhar conhecimentos. Vamos lá? Podendo ajudar com o Pix 252-791-61802. Dito isso, vamos à leitura. Página 77. Dia 30 de junho de 1958, Carolina de Jesus escrevia o seu diário assim: Fiz café e fui buscar água. Ouvi um grito. Fui ver o que era. Era Odete brigando com o seu companheiro. Ela dizia: Dona Carolina, vai chamar a polícia. Eu lhe aconselhava para ficar quieta. Odete, você está grávida. Eles estavam atracados. Já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar estas cenas. Pessoal, só um instante que eu esqueci aqui de ligar a bateria, o carregador, e está piscando aqui. Peraí. Só um instante. Vamos lá. Seguindo aqui. Você está grávida, eu dizia. Eles estavam atracados. Eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar essas cenas. A Odete estava seminua, com os seios à mostra. Eles brigam sem saber por quê. Por que é que estão brigando? As vizinhas contou-me que a Odete jogou água fervendo no rosto do seu companheiro. Hoje, vários homens não foram trabalhar, coisa de segundas-feiras. Parece que eles já estavam cansados de trabalhar. 1º de julho. Eu percebo que, se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que, quando me vê passar, sai da janela e fecham as portas. Esses gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei porque ele não gosta que pega. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmaga-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragado que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, eu fui pegar uns tomates. Depois fui catar mais papéis. Encontrei o Sansão, o carteiro. Ele ainda não cortou os cabelos. Ele estava com os olhos vermelhos e eu pensei, será que ele chorou? Ou está com vontade de fumar ou está com fome? Coisas tão comuns aqui no Brasil. Fitei o seu uniforme descorado. O senhor Kubitschek, que aprecia pompas, devia dar outros uniformes para os carteiros. Ele olha-me com o meu saco de papel. Percebi que ele confia em mim. As pessoas sem apoio igual ao carteiro, quando encontra alguém que condói-se deles, reanimam o espírito. Eu não gosto do Kubitschek, o homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. O baiano, esposo da dona Zefa, é meu vizinho e veio queixar-se que o José Carlos lhe aborrece. O que eu sei é que, com tantos baianos na favela, os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superior pela força. Para ficar livre deles, os favelados fazem um sacrifício e compram um terreno e zarpam-se. E eu disse-lhe: Teus filhos também aborrecem-me.
Abre as minhas gavetas e o que eles encontram carregam. Eu não sabia disso. E nem ia saber, porque eu não faço reclamações de crianças, porque eu gosto de crianças. Aqui reside uma nortista que é costureira. Eu gostava muito dela, lhe favorecia no que eu podia. Um dia, o meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela e ela jogou-lhe água. No outro dia, veio um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela e eu perguntei a ela por que havia jogado água no meu filho. Eu joguei fria, mas se ele me aborrecer outra vez, eu quero jogar água quente, com soda, para para ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém. Olha a crueldade, meu Deus. A minha simpatia pela dona Chiquinha arrefeceu. No outro dia, a dona Chiquinha veio perguntar se eu queria brigar com ela, que ela ia buscar a peixeira. Não lhe dei confiança. Dia 3 de julho. Eu estava escrevendo quando ouvi o meu vizinho, Antônio Nascimento, repreendendo meu filho José Carlos. Ele anda dizendo que vai bater no menino. Se fosse uma repreensão justa, mas a dele é implicância. Onde é que lá se viu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 para brigar? Mas o Antônio Nascimento nasceu com as ideias ao avesso. A filha da Dirce morreu. Era duas gêmeas. Atualmente, ela tem tido partos duplos. O ano passado, morreu o casal de gêmeos, um menino num dia, a menina no outro. E agora, fenece outra. Quando morre alguém aqui na favela, os malandros saem pelas ruas pedindo esmola para sepultar os que falecem. Embolsam o dinheiro e gastam na bebida. Os favelados estão comentando o retorno dos jogadores. 4 de julho. Quando eu passava na rua Eduardo Chaves, uma senhora chamou-me e deu-me umas panelas de alumínio, papéis e 1 quilo de carne assada com batatas. Creio que ela deu-me a carne por causa da Vera, que disse-lhe que gostaria de levar o seu berço para o mercado e morar lá, porque lá tem muitas coisas boas para comer, que ela gosta de carne e quer casar com o açougueiro. Já percebi que minha filha é revoltada. Ela tem pavor de morar na favela. Um dia, apareceu aqui na favela uma preta que disse chamar Vitória. Veio com um menino de nome César. A preta disse-me que era empregada da dona Mara, que dança na Boate Oasis, na rua 7 de Abril, para eu emprestar-lhe um caderno de poesia e ir procurá-la na Avenida São João. A preta disse-me que estava estudando música no Conservatório Dramático Musical. Quem indicou o meu barraco para a preta foi a Florenciana. Ela deu-me este endereço, Avenida São João, 190, 82 andar, apartamento 23. O que deixou-me preocupada foi o prédio ter 82 andar. Ainda não li que São Paulo tem prédio tão elevado assim. Depois pensei, eu não saio do quarto de despejo. O que posso saber o que se passa na sala de visita? Com a insistência de Florenciana, eu emprestei. Quando fui na cidade procurar o número 190, não encontrei. Fui na Boate Oasis procurar a dona Mara para saber como é que eu poderia localizar sua empregada ordinária. Informaram-me que a dona Mara frequenta a boate e que chegava à 1 da manhã. Deixei uma carta para a dona Mara e não obtive resposta. Mas o dia que eu encontrar essa tal Vitória, ela vai apanhar. Ensaboei as roupas, depois fui acabar de lavar na lagoa. O Serviço de Saúde do Estado disse que a água da lagoa transmite a doença caramujo. Vieram nos revelar o que ignorávamos, mas não soluciona a deficiência da água. A dona Alice está triste porque ela alugou o barracão da dona Rosa e ela quer vender o barracão. Quer 4.000 e o seu esposo tem o dinheiro. E a dona Rosa não lhe cumprimenta. Eu nunca vi uma pessoa tão ambiciosa assim. Ainda se fosse só a ambição,
mas a inveja é a sua sombra. Quando eu ganhei a minha saia vermelha, ela ficou furiosa e dizia: só eu é que não ganho nada. Agora ela faz outro barracão e alugou o outro que ela residia. É o que está residindo o senhor Francisco. Quando os meus filhos eram menores, eu deixava eles fechado e saía para catar papel. Um dia eu cheguei e encontrei o João chorando e disse-me: sabe, mamãe, a dona Rosa me jogou bosta no rosto. Eu acendi o fogo, esquentei água, lavei as crianças. Fiquei horrorizada com a maldade da dona Rosa. Ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão, mas ela aluga. É a pior senhoria que eu já vi na vida. Por que será que o pobre não tem dó do outro pobre? E aí, aqui fazendo um parênteses, me lembrei da história da vendição de água, né? Lá no litoral paulista, essa semana, vendendo 1 litro de água por R$ 93. Essa frase aqui de Carolina de Jesus, né? É muito clara, né? Por que que o outro pobre não tem dó do outro pobre? A pessoa está na miséria, né? Tem outro que está na mesma situação, mas só porque tem um saberzinho a mais, tem uma coisinha a mais do que o outro, que também está na mesma miséria, ele se aproveita, né? É o tal da vaidade do orgulho. Voltando aqui, 5 de julho, o Frei Luiz hoje nos visitou com o seu carro capela. Nos disse que vai ensinar o catecismo às crianças para fazer a primeira comunhão. E aos sábados vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos. 6 de julho, despertei às 4h30 com a tosse da Neide. Percebi que aquela tosse não ia deixar-me dormir. Levantei dele um pouco de xarope porque fiquei com dó. Ela é órfã de pai. Quando o pai estava doente, a mãe deixou-as. São 3 filhas. A mãe da Neide é uma desalmada. Não prestou para tratar do esposo enfermo e nem para criar as filhas que ficaram aos cuidados dos avós. Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que eu vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Estendi as roupas para quarar. Ao meu lado estava a mulher do nortista, que dormia com a mulher do Xó. Estava nervosa e falava tanto. Parecia que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Lacerda quando falava do Getúlio. Dizia que era ela quem lavava as roupas da mulher do Xó, e o seu esposo é quem lhe dava dinheiro para ela lhe pagar. É 5h30. O Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já puseram a tela e os favelados estão presentes. As pessoas de alvenaria que residem perto da favela diz que não sabe como é que as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela. As crianças da favela bradaram quando iniciaram o cinema, representando trechos da Bíblia, o nascimento de Cristo, e chegou o carro capela com o Frei Luiz, um vigário que é útil aos favelados. Quando passava uma tela, o Frei explicava. Quando passou os Reis Magos, o Frei explicou que a denominação magos é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas. E se alguém sabia o nome dos Reis Magos, que um é muito conhecido e chamava Baltazar. E o outro, Pelé, respondeu o moleque. Todos riram. Chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando. Resolvi tomar parte no coro. Os meus filhos chegaram do cinema e eu fui dar o jantar para eles. A Vera estava contente, cantava as travessuras de José Carlos. O João perdeu os 11 cruzeiros que eu dei para ir ao Rialto. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela. E alguns deles já sabem bater carteira. 7 de julho, fui na dona Joana, ela deu-me pães. Passei na fábrica para ver se tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços quando ouvi um preto dizer
para eu não mexer nas lenhas que ele ia bater-me. Eu disse para bater que eu não tenho medo. Ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão, olhou-me com desprezo e disse: maloqueira. Por ser, por eu ser de maloca, é que você não deve mexer comigo. Eu estou habituada a tudo, a roubar, brigar, beber. Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Já fui sentenciada em Santos. Ele fez menção de agredir-me e eu disse-lhe: eu sou da favela do Canidé. Sei cortar de gilete e navalha e estou aprendendo a manejar peixeira. O nordestino está me dando aulas. Se vai me bater, pode vir. Boa defesa dela, né? Comecei a apalpar os bolsos. Onde será que está a minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. Quando eu bebo umas pingas, fico meio louca. Na favela é assim, tudo que aparece por lá nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso. O preto ficou quieto e eu vim embora. Quando alguém nos insulta, é só falar que é da favela e pronto. Nos deixam logo em paz. Percebi que nós da favela somos temidos. Eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia vir. Eu não gosto de briga. Quando eu voltava, encontrei com o Nelson da Vila Guilherme, disse algo que eu não gostei. Fingi que não compreendia o que ele dizia. Mas você é tão inteligente e não compreende por que é que eu ando atrás de você? Quando eu cheguei na favela, os meus filhos não estavam. Gritei, não apareceu ninguém. Fui no senhor Eduardo e comprei meio litro de óleo e 16 de linguiça. Encontrei o dinheiro que o João recebeu quando vendeu os ferros, 46,20 e 66. Quando eu voltava, fiquei olhando os homens da favela. A maioria não trabalha às segundas-feiras. Fui no senhor Manuel vender os ferros que eu achei pelas ruas e ver se via os meus filhos. Quando eu ia chegando no senhor Manuel, vi o João, que retornava. Disse-me que catou umas latas e ganhou 4. Perguntei-lhe pela Vera, disse-me que deixou em casa e que ela estava com José Carlos. Quando eu retornava, ouvi a voz da Vera e ela dizia: José Carlos, olha a mamãe. Veio correndo na minha direção. Disse que ela e José Carlos tinham ido pedir esmolas. Ele estava com um saco nas costas. Eu vinha na frente e dizia que ele devia era fazer lição. Eu precisava ir na cidade. Enquanto eu vestia, ouvi a voz do Durvalino, que discutia com um bêbado desconhecido por aqui. Começou a surgir as mulheres, elas não perdem essas funções. Passam horas e horas contemplando. Não lembram de nada. Se deixou panela no fogo, a briga para elas é tão importante como as touradas de Madrid para os espanhóis. Viu Durvalina agredindo o bêbado e tentando enforcá-lo. O bêbado não tinha forças para reagir. O Armin e outros retirantes, não, e outros retirou as mãos do Durvalino do pescoço do bêbado e levaram ele para o outro lado do rio. O Durvalino ficou comentando o seu feitio. Fui trocar o meu título de eleitor. Quando cheguei na rua Seminário, fui tirar fotografia na Foto Lara, 60 cruzeiros. Enquanto eu esperava as fotografias, eu conversava com as pessoas presentes, todas agradáveis. Recebi as fotografias e fui para a fila. Conversei com uma senhora que o seu esposo é funcionário da prefeitura e quis saber em quem eu ia votar. Disse-lhe que vou votar no doutor Ademar. Deixei o tribunal e tomei o bonde. Quando desci no ponto final, fui no açougue comprar carne moída. Passei na COAP. A COAP, Comissão de Abastecimento e Preços, órgão governamental que distribuía produtos a preços abaixo do mercado. E comprei meio quilo de arroz. Perguntei à jornaleira se ela tem título de eleitor. Eu pensava nos filhos que deviam estar com fome. A Vera começou a pedir comida. Esquentei e dei-lhe. O João jantou e o José Carlos também.
Contou-me que o cunhado da dona Aparecida havia chegado na assistência e foi atropelado, que estava engessado. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com as suas úlceras, que são as favelas. Forte isso, né? 8 de julho. Eu estava indisposta, deitei cedo, despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos falavam ao mesmo tempo e estavam muitas vozes reunidas, vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir-lhe que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder meu tempo. Eles já estavam alcoolizados. A Leila deu o seu show e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo adormecer. Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras do Frei Luís, que nos diz para sermos humildes. Penso, se o Frei Luís fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se o Frei Luís era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. Mandei o João comprar 10 cruzeiros de queijo. Ele encontrou-se com o Adalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo. É que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende o papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anita deu-me doces e ganhei 23. Quando cheguei na favela, o João estava lendo o gibi. Esquentei a comida e dei-lhes o barulho noturno que ouvi. As mulheres estavam comentando que os homens beberam 14 litros de pinga. E a Leila insultou um jovem e ele espancou-a. Lhe jogou no solo e deu um pontapé no rosto. O ato é selvagem, mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela já apanhou até do Chiclé, um preto bom que reside aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desclassificou-lhe demais. Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe 2 dentes. E por isso o apelido dele aqui na favela é dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que, quando bebe, torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada, uma mulher que pode ser a sua avó. A futura esposa veio residir com a sua mãe. Quando a velha... Gente, que situação! A velha bebe, fica aborrecendo e discutem. E a velha não lhes dava sossego. Ele fugiu com a mulher e a velha está chorando. Quer o retorno do filho. É 5 horas, José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir na casa Gouveia comprar um par de sapatos para ele. Na casa Gouveia, ele escolheu sapatos, 159. O senhor Gouveia deixou por 150. Ele está contente. E olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei com o senhor Francisco. Ele emprestou-me a carrocinha e eu fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da carrocinha, o José Carlos e o Ninho. Para ir foi fácil. A carrocinha deslizava no asfalto como se fosse automática.
Coloquei as madeiras de vários modos, ora ficava dianteira, ora traseira. Percebi que precisava trazer em 2 vezes. O que é preciso fazer, eu faço sem achar que é sacrifício. Na rua Araguaia, com a rua Canidé, tem muita lama, e eu encontrei dificuldade porque eu estava descalça e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar os pés. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me para eu ajeitar as tábuas, e eu agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha. E o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me: por que é que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para te ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me, disse-me que o João havia machucado a sua filha. Ela disse-me que o meu filho tentou violentar a sua filha de 2 anos e que ela ia dar parte ao juiz. Se ele fez isso, quem há de interná-lo sou eu. Eu chorei. Deitei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua, porque agora tudo que aparecer de mal vão dizer que foi ele. No juizado, o doutor que estava de plantão disse para eu voltar dia 10, que o dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era meia-noite e eu estava nervosa. Para finalizar a leitura de hoje, dia 9 de julho, tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que, se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado esses filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que 2 meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Fui ver, estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa. Só com aquele blusão em cima da pele, eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café, responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois, veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vá chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Era um mulato claro, um rosto feio, um narigão. O outro era branco, bonito. Contavam-me os horrores do juizado, que passam fome, frio e que apanham ininterruptamente. Perguntaram se eu podia arranjar-lhe umas camisas. Dei-lhes as camisas e as calças. Perguntei-lhes os nomes. O mulato é o Antônio e o branco é o Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que residem na Vila Maria e que têm mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim, que os filhos estão melhor com as mães, que a coisa melhor do mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu lhes dei. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediam-me para não internar o João, que a comida é deficiente, que eles eram obrigados a lavar louça, que se uma criança jogar fora o resto de comida no lixo, que eles obriguem a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram o meu nome e saíram sorrindo para mim. Penso, por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam a moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhe falta? Interesse pelos infelizes ou verbas do Estado?
Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o doutor Nascimento se havia possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que ia sair ladrões. Fiquei horrorizado ouvindo o juiz dizer isto. Quando existia a saudosa rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do Meretrício. Quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava: onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não, por quê? Você é padre? Eu parava a interrogação. Elas não sabiam ler nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente e pode lecionar é dar diplomas de pornografia. Pobres órfãos do juiz. Fui catar papel, estava indisposta. O povo da rua percebe quando eu estou triste. Ganhei 36 e voltei. Não conversei com ninguém, estou sem ação com a vida. Começo a achar a minha vida insípida e longa demais. Hoje o sol não saiu. O dia está triste, igual a minha alma. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa coisa desse ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. Temos os professores de escândalos, a Leila, a Meire, a Zefa, a Pitica, a Diolinda. Quando eu cheguei na favela, encontrei com um nortista que estava com uma peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada, mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres no depósito dizer que o senhor João da Rua do Porto faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns 2 anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que já há tempos estava doente, paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa, que a vida sem doença já é dura de conduzir. A sua esposa, dona Angelina, é quem trabalhava para os dois. Ela dizia, ela tinha um auxílio das vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as vicentinas deixou de auxiliá-la em justiça. Eu dormi um pouco, depois comecei a escrever. A dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouço a Deolinda brigando com seu esposo. Eles eram amaziados e as vicentinas aconselhou-os a casar. Ele bebe muito e ela o dobro. Ela disse que o seu estômago não aceita café da manhã, que se beber, vomita. De manhã, ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar a rádio patrulha, porque ambos estão com a cabeça quebrada. A sogra também não bebe, a sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as roupas dos meninos do juizado para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei um desmazelo. Muito bem. Página 90, lemos bastante hoje, né? Das 77 ao 90. Bom, é isso. Finalizo aqui a 4ª parte da leitura do quarto de despejo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento e sua inscrição, tá bom? Peço também, se for possível, uma ajuda financeira para ajudar nos custos para manter o canal. 252-791-61802 é o Pix do canal Sala de Aulas. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!